Por incrível que pareça, a definição do que é a Santa Missa não é algo muito simples de ser feito. E afirmar que a missa é ou não uma festa é algo bem complexo, principalmente quando falamos da postura dos fiéis durante a mesma. A missa deve ser tratada com a agonia do sacrifício ou a alegria da ressurreição? Bom, o objetivo desta reflexão é trazer aqui para vocês o que diz o Sagrado Magistério da Igreja. E por mais que existam inúmeras encíclicas papais, explicações de grandes teólogos e santos sobre o tema, a nossa referência deve ser as constituições dogmáticas, documentos onde ali aplica-se a infalibilidade papal. Estevão, tem uma explicação do Santo Padre Pio do que revela que o próprio Cristo explicou para ele o que é a missa. Eu conheço a história, porém não posso usá-la como referência, por mais digno e estimado que seja o testemunho do Santo Padre Pio. Nada mais é que uma revelação privada, do qual a Igreja ensina que é livre a cada fiel acreditar ou não. O mesmo se aplica às encíclicas papais, que usadas pelos papas para exercer o seu magistério ordinário, mas quando ele explica a fé, apesar de ser improvável, ele pode sim cometer erros. Por isto, somente o que ensina a Igreja através de documentos dogmáticos provenientes de concílios são as verdades que Deus revelou à Igreja, as bases de nossa fé. E estas devem ser as fontes para as nossas dúvidas. E assim, ao responder se a missa é ou não uma festa, inicialmente utilizaremos o que diz os documentos do Concílio de Trento, pois nele existem explicações do que é a missa, e seus documentos são considerados dogmáticos, cumprindo-se a sucessão apostólica. E esta sucessão vem do próprio Cristo, que ao nomear os seus apóstolos, confiou neles a propagação dos seus ensinamentos, dos quais, movidos pelo Espírito Santo, Deus nos revela a sua verdade. E como é impossível a Deus se enganar, ou seja, mudar o que ele já falou, as verdades reveladas ao longo dos anos na Igreja não se contradizem, por mais que os tempos mudem. Afinal, a Santíssima Trindade transcende o tempo e o espaço. E como eu também estou sujeito ao erro, não por usar as fontes erradas, mas por sujeitá-las à minha interpretação, eu recomendo que você também faça o mesmo. Os links dos documentos que utilizei para embasar este vídeo estão aqui na descrição. Aprenda sim com as encíclicas, com os grandes teólogos, com os grandes santos e até com vídeos como este aqui. Mas tenha por verdade absoluta somente com o que a Santa Igreja diz em seus documentos apropriados. E no Concílio de Trento, na seção 22, foi proclamada as verdades de nossa fé, referente ao sacrifício eucarístico da missa. E já no título da primeira parte, ele deixa claro o que irá discorrer ao longo da sessão, que a missa é o sacrifício eucarístico de Cristo. Inclusive, o primeiro cânono, que é muito forte, diz: se alguém disser que não se oferece a Deus na missa um verdadeiro e apropriado sacrifício, ou que este oferecimento não é outra coisa senão recebemos a Cristo para que possamos engolir, seja excomungado. E nesta mesma sessão fala também sobre o tema que os fiéis devem participar da missa, com profundo respeito e piedade e contemplação dos altíssimos mistérios que estão ocultos neste sacrifício. Eu sabia, por isso que aqueles carismáticos que ficam fazendo festa na missa são desobedientes. A missa não é uma festa, chupa! Então, na verdade, o Concílio de Trento não está dizendo isso. Ele afirma categoricamente que a missa é o sacrifício incruento de Jesus, mas não afirma que não é a festa da sua ressurreição. Entenda, a sucessão apostólica é exatamente isso. O Espírito Santo move a Igreja para que Deus revele a sua verdade. Mas a verdade pode não estar totalmente revelada. Ou seja, através de um novo concílio pode-se reafirmar que a missa é o sacrifício, mas decretar que também é o mistério da ressurreição. Mas será que os próximos concílios depois de Trento afirmaram isso? Bom, são apenas dois, o Concílio Vaticano I e o Concílio Vaticano II. E no Concílio Vaticano I, em seus dois documentos produzidos, Dei Filius e Pastore Aeternus, não refere-se em nada sobre a Santa Missa.
E o que é definido nesse concílio foi o dogma da infalibilidade papal, onde o Papa, falando em nome da fé, em ex cátedra, sobretudo dentro de um concílio, não erra, o que referencia a sucessão apostólica que já explicamos. E no Concílio Vaticano II, que durou entre os anos de 1962 a 1965, foram produzidos 16 documentos eclesiásticos, 4 constituições, 3 declarações e 9 decretos. Como vimos, as verdades absolutas estão dentro das constituições dogmáticas, que foram apenas 2, a Dei Verbum e a Lumen Gentium. E na Lumen Gentium, apesar de não trazer nenhuma definição nova do que é a missa, por diversas vezes se refere a ela como sacrifício, e nenhuma vez como mistério da ressurreição. Porém, na Constituição Conciliar Sacrosanto Concílio, que fala sobre a Sagrada Liturgia na Igreja, sim, traz alusões sobre a missa, principalmente sobre a participação dos fiéis e a forma que eles devem participar do Santo Sacrifício. E no parágrafo 106, o primeiro capítulo, Domingos e Festas do Senhor, diz que o domingo é dia de preceito e é o principal dia de festa. Isto deve estar presente no espírito dos fiéis e que seja também dia de alegria e de repouso. Mas vejam, gente, que nesse ponto ele não se refere à missa, mas ao dia, que sim deve ser motivo de alegria, onde a igreja recomenda não fazermos sacrifício nem mesmo na quaresma, pois o Cristo imolado no altar, ao qual participando do sacrifício no domingo, venceu a morte e nos libertou do poder de Satanás. Mas não está dizendo que a missa é um mistério da ressurreição. No parágrafo 30 do Sacrosanto Concílio também diz: para fomentar a participação ativa, promova-se as aclamações dos fiéis, as respostas, a salmodia, as antífonas, os cânticos, bem como ações e gestos e atitudes corporais. Não deve deixar observar-se a tempo um silêncio sagrado. Nesta parte que fala sobre os gestos e atitudes corporais é que muitos teólogos tentam justificar a necessidade da alegria durante a celebração da missa. Porém, não é prudente fazer essa interpretação, uma vez que ajoelhar-se e ficar de mãos postas é também um gesto e uma atitude corporal. E no mesmo parágrafo recomenda-se o silêncio. Finalizando a análise, é correto afirmar que em nenhum documento do Concílio Vaticano II ou qualquer outro concílio afirma que a missa é um mistério da ressurreição. Ah, é? Então me explica por que o São Rei Davi disse no Salmo 46: povos, aplaudi com as mãos, aclamai a Deus com vozes alegres, porque o Senhor é o Altíssimo. Este argumento é bastante usado, mas é importante esclarecer que Davi dançou diante da Arca da Aliança, que era trazida pelas ruas de Jerusalém. E outro ponto que parece que ninguém percebe: não tem como comparar a missa, onde o corpo e o sangue de Cristo estão ali separados, simbolizando o real sacrifício, com a cultuação que os judeus faziam com a Arca da Aliança, que simbolizava apenas a antiga aliança de Deus. O que Davi fez foi um louvor em um local comum, que deve ser feito nos dias de hoje sim, também com alegria, mas não na missa, onde o Cristo é imolado. Estevão, e na oração eucarística que o padre diz: eis o mistério da fé, e nós respondemos: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Como é que você explica isso? Também é bastante utilizado este argumento, mas entendam, o sacrifício da missa é o único e mesmo sacrifício do Calvário. Cristo não sofre de novo. Logo, no tempo presente é que anunciamos a morte de Cristo, mas sabemos e testemunhamos a sua ressurreição, assim como os apóstolos fizeram quando Cristo ressuscitou. Logo, o sacrifício é presente na missa, mas na ressurreição é apenas uma recordação. E isto, de fato, não afirma que a missa é o mistério da ressurreição. Mas, encerrando esse vídeo, a missa é ou não uma festa? Sim, a missa é uma festa. What? Mas não no sentido popular, pois a Santa Missa não é um encontro social, por onde as pessoas se dirigem para comemorar, comer e dançar.
A Santa Missa tem por finalidade oferecer ao Pai o único e eterno sacrifício de seu Filho, nosso Senhor. E a nossa participação nele nos dá frutos desse sacrifício. Embora a Santa Missa tenha uma dimensão de banquete, é um banquete essencialmente sacrificial, que perde totalmente o sentido se não reconhecermos nele a dimensão do sacrifício. Pois na Santa Missa não nos alimentamos de bolo e salgadinho, mas do corpo e sangue de Nosso Senhor, escondido sob a aparência de pão e de vinho. Por isso, gente, afirmar que a Santa Missa é uma festa, sem explicar o sentido solene e profundo dessa celebração, é perigoso, em um meio onde o povo não é suficientemente catequizado. Ao invés disso, podemos dizer com segurança que a missa é o único e eterno sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria!